vamos apresentar aqui, vou falar nós, né, porque foi desenvolvido em conjunto, um caso de estudo do designer Domingo Tótora. Ele é mineiro e ele conseguiu empregar em sua produção aspectos da sustentabilidade, tanto social quanto ambiental. Bem, apesar do arcabouço de conhecimento gerado durante o ciclo acadêmico, nos cursos de design, existe, na experiência prática de mercado, alguns problemas. Entre eles, o fato de que poucos designers e marcas se apercebem profundamente dessas novas necessidades do mercado e demandas também. E esse contexto ele torna-se cada vez mais complexo. Por quê? Porque esse usuário ele está cada vez mais bem informado e existe uma série de variáveis que o designer precisa considerar no momento que ele está desenvolvendo um produto, um projeto. E também tem a questão dos impactos negativos gerados por toda essa atividade de produção e de consumo. E isso vai estar também associada às dificuldades de se implantar essas mudanças no sistema. Por quê? Porque o designer, quando cria, ele está dentro, normalmente, ele está dentro de uma empresa, dentro de uma marca, então ele tem que lidar também com o produtor, com o dono da empresa. Então, existem esses desafios. Diante do exposto, considera-se como questão da investigação de estudo o seguinte: como designer, na atualidade, pode contribuir para a inovação socioambiental dos produtos que concebe. A hipótese formulada para esse estudo é de que existem vantagens competitivas e um potencial diferencial mercadológico ao serem propostas inovações socioambientais em projetos tanto para bens materiais quanto para serviços no âmbito do design. E acredita-se que o designer deve encontrar caminhos diversos para contribuir com o desenvolvimento sustentável, pelo uso de diretrizes que permitam gerir e repensar os processos criativos e produtivos, tendo em vista minimizar esses impactos. Lembrando que dentro do desenvolvimento sustentável se considera o fator ambiental, o fator social, o fator econômico e, para alguns autores, também tem o fator cultural. Assim, selecionou-se como caso de estudo os projetos desenvolvidos por esse designer mineiro Domingo Tótora, que concebe esses produtos dentro dessa vertente que está sendo pontuada, né, considerada como relevante para a pesquisa. Para o estudo, foram analisadas as diretrizes propostas pelos autores Ezio Manzini e Carlo Vezzoli, pelo autor Dijon de Moraes, por Bonciep e também por Hawking, Loves and Loves. E, assim, foi apresentada uma análise das ações desenvolvidas na comunidade no qual o designer desenvolve seus projetos. Falando agora sobre o que Manzini e Vezzoli propõem, né, como foco para o designer desenvolver os seus projetos, eles dizem que o desenvolvimento sustentável vai ser alcançado quando houver uma mudança do comportamento da sociedade. Então, a sociedade ela tem que se tornar sustentável também. E eles defendem a existência de algumas dimensões para se alcançar esse desenvolvimento e essa sociedade sustentável. São elas a dimensão física, a econômica e industrial e a ética, estética e cultural. O que diz a dimensão física? Que ela vai envolver questões de repensar o uso dos materiais e da energia utilizada durante o processo produtivo. A econômica e cultural vai falar justamente dessa relação entre o projetista, entre o designer e entre o produtor, porque eles têm que entrar no entendimento para que essas mudanças sejam implementadas. E a dimensão ética, estética e cultural apresenta os critérios de valor e os juízos de qualidade para a concepção desses projetos, ou seja, o design ele tem que criar essa consciência da responsabilidade que ele tem ao desenvolver um projeto e apresentar esse projeto para a sociedade. Eles também vão falar que para alcançar esse desenvolvimento sustentável podem ser traçadas algumas estratégias. Essas estratégias são denominadas por eles de eficiência, suficiência e eficácia. O que é que vai dizer a estratégia da suficiência? Que os produtos devem ser biológicos e produzem radicalmente menos, pela inovação cultural, ao focar em recursos renováveis, ou seja, são aqueles recursos que vão causar menos impactos, porque eles não se esgotam na natureza.
e respeitam os sistemas naturais e os lixos gerados dentro desse sistema produtivo, eles são biodegradáveis, ou seja, você forma o que se chama de um biociclo. Tem outros autores também que defendem essa divisão do biociclo e do tecnociclo. A estratégia da eficácia vai buscar a redução da busca por produtos ou serviços. Aliás, ao invés de você utilizar produtos, né, você busca serviços. E a união da inovação técnica e cultural pelo aumento da inteligência do sistema produtivo, ou seja, você usa menos material no processo, você reduz o consumo de energia, o consumo de água durante a produção. E assim a redução do fluxo de lixo que é gerado e também a inovação técnica e cultural. A estratégia da eficácia, ela vai focar na redução da busca por esses bens materiais e ele aumenta essa inteligência do sistema produtivo. E também faz uma redução da mobilidade de pessoas pela desmaterialização. Agora falando da proposta apresentada por Dijone Moraes, ele vai apresentar o metaprojeto. O metaprojeto seria não uma metodologia, mas algo que vai ser, não uma metodologia para você criar um produto, mas é um tipo de metodologia que você aplica antes da criação do produto, que ela vai gerar uma série de conhecimentos para o designer. E aí, dentro disso, o metaprojeto ele vai envolver vários aspectos ou fatores. São eles o aspecto produtivo e tecnológico, a sustentabilidade socioambiental, os aspectos tipológicos, ergonômicos e formais, a questão do sistema produto design, os aspectos mercadológicos e os aspectos socioculturais. Para esse estudo de caso, foi focado o número 2 e o número 6, que vão ser explicados a seguir. O aspecto da sustentabilidade socioambiental funciona como um instrumento para, então, se compreender e interpretar as condições produtivas e projetuais e auxiliar o designer na criação de produtos orientados dentro desse critério. Os autores sugerem a aplicação de uma tabela de coordenadas e linhas guias que você pode fazer uma análise do produto que está sendo concebido. E aí tem uma série de perguntas que ele vai fazer e você vai dizer sim ou não para cada um deles. Se você usa poucas matérias-primas, se você usa poucos ou muitos componentes, se tem muita energia incorporada, se esse produto é durável. Então, isso já é uma maneira do projetista ele avaliar esse projeto e já ter uma base se ele vai ter um alto, um médio ou um baixo impacto ambiental. O outro aspecto que é utilizado como referência para pesquisa é a questão sociocultural, que envolve a valorização do repertório estético e cultural de uma determinada localidade, com o intuito de tornar sua aplicação viável em produtos ou serviços. E isso torna um diferencial para o mercado. E isso gera, consequentemente, uma vantagem competitiva, porque dentro dessa criação global, que muitas vezes é unificada, se você oferece um produto que tem uma característica de uma determinada cultura, isso já é um diferencial perante os outros produtos que são ofertados. Também foi utilizado o conceito do capitalismo natural, que é apresentado por esses autores, e eles defendem que no capitalismo convencional, esses 4 tipos de capital, o humano, o financeiro, o manufaturado e o natural, eles estão sendo utilizados de forma desequilibrada. Por quê? Porque você acaba gerando e esgotando mais o capitalismo natural, ou seja, os recursos que você tira do meio ambiente para utilizar, então, na manufatura, e também por a qualidade, né, de trabalho dessas pessoas a mão de obra que é empregada para a produção. Então, eles dizem que no capital natural, você deve repensar essa maneira como os capitais, todos esses capitais são utilizados e focar, consequentemente, mais no capital natural e no capital humano para haver um maior equilíbrio. E aí, para isso, para que se alcance esse capitalismo natural, eles vão determinar 4 diretrizes. Essas diretrizes são a produtividade radical de recursos, o biomimetismo, a economia de serviços e fluxos e o investimento em capital natural. A produtividade radical de recursos é justamente você produzir mais
com menos, ou seja, menos intensidade material e menos uso de energia e de água. Então, existem outros exemplos também no mercado já disponíveis. Por exemplo, quando você desenvolve uma embalagem que utiliza uma menor quantidade de plástico, você vai ter tanto uma menor quantidade de matéria-prima inserida no processo, quanto, consequentemente, menos água e menos energia incorporada. Em seguida, o biomimetismo seria justamente utilizar essa tecnologia observada na natureza, que é como determinada planta ou determinado animal ele gere seu sistema. Então, você observa a natureza e tenta incorporar isso num produto. Então, é você fazer essa leitura de um processo utilizado na natureza e incorporar em bens. A economia de serviços e fluxos é justamente essa substituição de bens comprados por bens alugados, que aí é uma maneira de você gerar também menos impacto sobre o meio ambiente. E o investimento em capital natural seria, por exemplo, a preservação de uma determinada região, uma área que foi devastada, você fazer essa recuperação florestal. Então, essa parte do investimento em capital natural estaria conectada a isso. E agora, falando de Gibbon Sipe, ele diz que, na atualidade, o designer ele carece de uma maior reflexão e pensamento da sua atividade. Porque se o design ele deve responder a um problema observado de uma maneira inteligente, ele considera que falta um maior critério e um maior uso do conhecimento que o designer tem para poder desenvolver produtos e bens ou serviços. Então, ele diz que tem que haver uma maior reflexão. O designer ele vai ter que considerar vários aspectos quando ele está criando. A matéria-prima, o processo de produção, questões ergonômicas, por exemplo. Então, são uma série de fatores. Então, tem que haver uma maior reflexão sobre essa sua atividade. E, dentro disso, ele propõe que essa dimensão crítica do design ele seja ampliado para considerar um bem que seja socialmente desejável, tecnicamente factível, ambientalmente recomendável, economicamente viável e culturalmente defensável. Isso é um desafio para o designer, mas ele pode começar a inserir isso aos poucos no seu processo de criação e considerar esses aspectos, o que vai depender do projeto que ele está desenvolvendo. E também ele vai apresentar alguns vetores ou forças motrizes para que esse designer alcance a inovação. Ele apresenta em torno de 12 vetores ou forças motrizes. No caso, para esse estudo de caso, foram selecionadas 4, que são elas: a inovação baseada na forma, que vai envolver criatividade para trabalhar questões formais e estéticas da atividade projetual; a inovação baseada na tradição, que são os critérios ligados à cultura de uma determinada região, como um fator diferencial para o produto; a inovação baseada na ecologia, que é justamente ligada aos aspectos socioambientais para a concepção de um produto; e a inovação baseada na invenção, que é justamente investir em pesquisa e desenvolvimento para a concepção de novos projetos. Vale apresentar também uma fala de Manzini na introdução do livro de Dijon de Moraes, no qual o autor afirma que a próxima economia depende principalmente da inovação social. Trata-se de entender e fomentar ações que se baseiam no senso de comunidade. Aparecem assim novas abordagens e novas metodologias que direcionam o projeto social e que corroboram para o bem comum. Acontece assim a promoção de redes entre os profissionais envolvidos e também parcerias que se baseiam nas interfaces sociais capazes de alterar uma economia local. E essa outra fala aqui, que foca na questão no aspecto que colaborar em design é projetar em conjunto e fazer com que o processo de desenvolvimento de um determinado objeto ou serviço seja fruto de vários pensamentos e de várias mãos envolvidas. Dizem que 2 cabeças pensam melhor do que uma, e assim, o trabalho colaborativo tem conquistado espaço também no design.
De Moraes deixou claro quando apresentou que a concepção de um produto, de forma consciente ou não, é fruto da interação dos vetores envolvidos no projeto, com a realidade sociocultural circundante que o influenciou. Nesta afirmação, para além do entendimento da importância das parcerias entre os designers e outros profissionais, o trabalho realizado ainda é influenciado pela sociedade ao redor, por sua história, modos de vivendi, usos e costumes, ou seja, pela valorização da cultura existente. Então, agora é apresentado o caso de estudo desse design, Domingo Tórtora. Essa foto foi escolhida porque esse é o material principal com que ele trabalha no desenvolvimento dos seus produtos. E assim, fazer a produção desse designer como estudo é compreender a importância do trabalho desenvolvido por ele na cidade mineira de Maria da Fé, que fica localizado em Minas Gerais, no Brasil. As suas criações de mobiliário e objetos de decoração têm inspiração na natureza, que é o contexto de sua criação, de sua vivência. Apesar dele ter estudado em São Paulo, ele volta para Minas Gerais para desenvolver sua atividade produtiva. E assim, ele usa como matéria-prima principal, como eu falei, o papelão, mas é o papelão descartado. Assim, diante da pesquisa realizada no estado da arte, observa-se que os projetos desse designer têm relação com a proposta da produtividade radical de recursos apontadas por Hawking, Loves e Loves, posto que se desenvolve produzindo mais com menos, ou seja, ele vai utilizar menos matéria-prima, porque ao invés de ele utilizar uma matéria-prima virgem, né, a celulose, ele vai pegar esse papelão que foi descartado no meio ambiente e fazer dele como recurso principal. E, consequentemente, ele vai consumir menos energia e água também durante esse seu sistema produtivo. Esse papelão, então, com esse papelão, eles elaboram uma polpa moldável. E como vocês estão vendo, além disso, além de não utilizar muita energia, porque está utilizando papelão descartado, a montagem de cada uma das peças é feita manualmente. Então, você vai ter menos máquinas durante o processo. O papelão, ele vai misturar água e vai colocar também um aglutinante. Ele não revela qual é o aglutinante, né? Que isso é um dos segredos da sua produção. E aí, esses produtos, esses objetos, são moldados pelas pessoas que trabalham na comunidade. E também, depois de serem moldados à mão, esses produtos secam ao sol, ou seja, menos energia também incorporada ao sistema. Essas medidas reduzem sensivelmente o consumo de energia durante o processo, como eu já citei, e trazem benefícios por substituir uma matéria-prima virgem por uma matéria-prima secundária pós-consumo. Constata-se também essa conexão com os vetores da inovação baseada na ecologia e na invenção proposta por Gibbon Sipe, o que ocorre pelo uso de produtos que minimizam esse impacto. Aqui, esse banco Craft demonstra outra conexão com as teorias estudadas, que é a utilização de matérias-primas de baixo impacto, diretriz de design para a sustentabilidade definida por João de Moraes, pois Tórtora utiliza matérias-primas biodegradáveis e atóxicas nessa criação de objetos, e além disso, seu design é orientado pela sustentabilidade ambiental, como é demonstrado aqui pela aplicação daquela tabela que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. No caso, a gente pegou o Banco Craft e a gente foi analisar, respondendo cada uma dessas perguntas. E o que é que a gente observou? Que a aplicação da tabela para análise desse produto aponta que a seleção da matéria-prima, o papelão, corresponde a um recurso secundário, ou seja, ela é uma matéria-prima reciclada pós-consumo. Tem a redução da intensidade material, ao serem utilizados poucos componentes, como eu falei, só água, aglutinante e o papelão. Não utiliza objeto plástico, porque o plástico é oriundo óbvio que já existe o plástico feito com os vegetais, mas assim, normalmente o plástico é oriundo do petróleo, que é um recurso não renovável. A redução do consumo de energia incorporada no processo, como isso já foi falado, né, que ela seca ao sol, é um bem durável e também é biodegradável. Ou seja, se você deposita ele no meio ambiente, a natureza vai incorporar ele naturalmente.
A importância da valorização da cultura da região e de uma mão de obra local com inspiração na natureza são critérios dos aspectos da sustentabilidade sociocultural de Moraes, o que torna um diferencial para os produtos de Totora. As formas dos seus objetos têm uma inspiração, primeiro, nas formas encontradas na natureza, pois ele usa como referência justamente essa paisagem circundante da região onde ele morava, né? Então, traz toda essa memória afetiva. São peças que têm apelo tátil, que trazem lembranças não só visuais, mas também corporais. Essa questão de andar pela estrada, do caminhar pela terra, de sentir as texturas, as sombras, as luzes e as cores que a natureza vai proporcionar. Existe a associação da cor terrosa com o papelão do barro, porque a cerâmica é uma matéria-prima e um produto muito... o barro é a matéria-prima, mas a cerâmica é um produto muito desenvolvido também na região de Minas Gerais, que é o sudoeste do Brasil. E existe também, além disso, esse caráter artesanal, de valorizar um produto que é feito manualmente, por uma mão de obra local. Esse prato remete, então, a um outro aspecto que é considerado na produção desse designer, que foi uma cooperativa que ele desenvolveu. Então, aqui a gente gera alguns questionamentos. Qual é o papel social de um designer e qual a inovação social que existe no seu fazer? Não se trata apenas de um projetista que emprega trabalhadores de uma determinada região na produção de um produto, mas de um profissional que também incentivou um grupo de mulheres, que essa cooperativa que ele formou composta por mulheres, a desenvolverem seus dons artesanais. No ano de 1999, formalizou-se assim a Cooperativa Mariense de Artesanato. Além do trabalho de criação de objetos de qualidade e exclusivos, porque ele tem esse apelo artesanal e também de baixo impacto ambiental, pontua-se como consequência do projeto desenvolvido por Domingos, a capacitação dessas artesãs dessa comunidade, porque gera para elas novas possibilidades de renda, né, tanto para essas mulheres como para suas famílias, e elas acabam também, o que acaba também gerando um empoderamento para essas mulheres. A criação e o desenvolvimento de um fazer com identidade local, pela seleção das cores, das formas e dos materiais, que vão ter uma conexão com a cultura do artesanato produzido em Minas Gerais e a natureza ao seu redor. E assim é possível observar uma relação com os vetores da inovação baseado na tradição, na ecologia e na forma, além da dimensão projetual humanista, tudo isso que é citado como importante na atividade de design por Gibbon Sibley. Assim, a gente traz novamente essa pergunta que foi feita logo no começo, para gerar essa reflexão e essa resposta do estudo de caso desenvolvido. A pesquisa da fundamentação teórica foi muito relevante para essa geração do conhecimento gerativo a que diretrizes de design para a sustentabilidade socioambiental o design pode empregar no seu sistema de concepção de projetos. Isso promoveu uma relação com as iniciativas produtivas e projetuais desenvolvidas pelo Design Domingos, que alcançou, na prática, essa redução do impacto ambiental nos produtos que desenvolve, tanto pela consciência na seleção dos materiais e na redução da água e da energia incorporada no sistema, como pela aplicação desses elementos estéticos formais característicos da sua região. A valorização da cultura e da identidade local e os benefícios sociais gerados, né, com a cooperativa criada. Esse caso de estudo funciona como uma confirmação de que iniciativas de design estabelecem uma inovação com base nos aspectos ambientais, sociais e culturais, e isso é possível de ser aplicado no processo de produção. Para isso é preciso pesquisa, desenvolvimento, trabalho em cooperação e consciência desse fazer. Pode-se promover, assim, uma relação mais humana entre projetistas, produtores, colaboradores e consumidores, o que resulta em produtos que respondem de modo eficaz a esses problemas pontuados logo no início. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas, Boncipe, de Moraes, Hawking e Manzini, e eu agradeço a atenção de vocês.